Então, vou responder as perguntas que me fizeram sobre jejum intermitente depois que eu postei o vídeo. A Thaís Rodrigues me perguntou se a gastrite configura uma contraindicação para jejum intermitente. Na verdade, não é uma contraindicação absoluta. O que acontece é que alguns pacientes com gastrite, com sintomas mais evidentes, sintomas mais intensos, eles podem ter exacerbação do sintoma se eles entram num período de jejum prolongado, né? Então, alguns casos manifestam com piora dos sintomas. Isso não é regra, não quer dizer que todo paciente com gastrite vai ter piora dos sintomas. Inclusive, tem uns estudos com o grupo, né, que pratica o Ramadã, que pratica o jejum intermitente através da religião do Ramadã, e eles avaliaram esses pacientes após o jejum, justamente para ver se havia piora dos sintomas gastrointestinais. E, na verdade, não houve diferença significativa entre os que praticavam mais tempo ou menos tempo de jejum, apenas em relação ao aumento de constipação, né? Então, o jejum pode estar relacionado com maior constipação, né? O intestino, as fezes ficam ressecadas, né? O intestino prende, e isso pode estar relacionado com a não ingestão adequada de água. Agora, em relação à gastrite, que foi o que ela me perguntou, assim, se o paciente tolerar, né, mesmo ele tendo a gastrite, se ele tolerar realizar o jejum, não é uma contraindicação. A única situação maior de cuidado são pacientes que têm úlcera péptica, né, úlcera ou no estômago ou no duodeno. Então, a úlcera, ela é uma lesão um pouco mais profunda, né, do que a inflamação, assim, bem mais profunda, na verdade, do que a inflamação da gastrite. E aí, os estudos mostram que o jejum intermitente pode aumentar risco de sangramento dessas úlceras, que aí sim é uma situação importante, né, de uma urgência, e realmente esses pacientes não podem fazer jejum intermitente. Sobre a gastrite ainda, a gente deve refletir que, na verdade, muitos casos de gastrite são desencadeados por excesso de caloria, né? Por excesso de alimentos que muitas vezes são alimentos que agridem o trato gástrico, né? O trato gastrointestinal. Então, não o jejum intermitente necessariamente, mas talvez aquela história, né, de fazer algum tipo de restrição calórica, de diminuição da quantidade calórica, isso até pode ser positivo para esses casos de gastrite. Ela me perguntou também se pacientes pós-bariátricos se enquadram no grupo também dos pacientes que não podem fazer jejum intermitente. Não. Em relação à cirurgia bariátrica, o que acontece é que, como o estômago está reduzido, então os pacientes não conseguem comer, pelo menos, né, nos primeiros anos, nos primeiros meses e anos de bariátrica, os pacientes não conseguem comer grande volume. Então, eles comem pequenas refeições, e aí geralmente aquilo não sustenta por muito tempo. Então, pode ser que eles não tolerem muito tempo de jejum, porque a quantidade de alimento em cada refeição é geralmente pequena, geralmente menor, né? Então, tem essa característica, mas a orientação, inclusive, que a gente utiliza muito isso para os bariátricos, priorizar a ingestão de proteína e ingestão de fibra, porque aí são alimentos que dão maior saciedade. Então, é como se eles durassem mais no organismo. Na verdade, não é esse o termo exato, mas eles provocam maior tempo de saciedade, e aí sim o paciente conseguiria ficar mais tempo em jejum, né? Mais tempo sem precisar fazer uma próxima refeição. Mas não é uma contraindicação. Inclusive, os pacientes que vão preparar para a cirurgia bariátrica, ou seja, o obeso que ainda não operou, mas que está em preparação para a cirurgia bariátrica, é comum se fazer uma restrição, uma semana pelo menos de restrição calórica, e aí isso inclusive melhora o resultado cirúrgico em relação a menor inflamação, a melhor cicatrização. Então, tem também aí essa vantagem, né, de jejum e ou restrição calórica no pré-operatório da cirurgia bariátrica. E uma outra coisa que a Thaís me perguntou, então assim, foram perguntas, queria até agradecer, foram perguntas muito pertinentes, muito inteligentes, inclusive. Uma terceira coisa que ela me pergunta é que se os pacientes podem tomar inibidores de apetite
se estiverem fazendo o jejum intermitente. Não é uma contraindicação. Pelo contrário, na verdade, assim, o inibidor de apetite, classicamente, ele ajuda a diminuir a fome, né? A diminuir tanto a fome fisiológica quanto a fome hedônica, que é aquela fome emocional. Então, a princípio, ele pode até ajudar o paciente a entrar num protocolo de jejum intermitente, né? Principalmente aquele paciente que tá tendo fome toda hora. Então, ele vai ser até um aliado para ajudar, porque ele inibindo a fome, o paciente consegue ficar maior período em jejum. Então, isso pode até ser positivo. O que talvez, né, poderia atrapalhar é que quando o paciente suspendesse o medicamento, ele talvez pudesse voltar o apetite e aí ele não conseguiria manter o jejum ali. Então, quer dizer, o jejum iria ser dependente do uso do medicamento, né? Então, mas não é uma contraindicação, eu vejo até como um aliado, né, para esses maiores períodos de jejum. Essa, inclusive, é o objetivo principal dos inibidores de apetite, dos remédios para emagrecimento que atuam inibindo o apetite. É justamente provocar isso, provocar maior tempo sem se alimentar, maior tempo de jejum, alimentações menos frequentes e alimentações menores, né? Então, em que o paciente consiga se saciar mais rapidamente. Com isso, ele come menor quantidade, menor volume, e aí o gasto calórico dele, o gasto natural, o gasto metabólico calórico dele, consegue vencer a ingestão. Então, é isso que promove o emagrecimento, é quando o gasto calórico é superior à ingestão. E aí ele consegue, né, voltando mais uma vez para aqueles mecanismos, aí ele consegue ativar aqueles mecanismos de lipólise e aí ele começa a emagrecer. E a Cacá Damasceno me perguntou se a pessoa não pode ficar fraca em dias de jejum de 24 horas para fazer atividade física. Então, na verdade, assim, ela quer saber se o paciente que está em jejum, se ele consegue fazer atividade física ou se ele fica mais fraco para fazer atividade física, né? Eu entendi que ela quer saber se é indicado, se não é indicado. Bom, existem muitas discussões e vários artigos, né, tentando entender, tentando estudar essa área. O que parece é que, bom, não vamos imaginar um jejum de 24 horas, né? Eu não recomendaria um exercício num jejum tão extremo, né? Num jejum de 24 horas. Mas quando a gente fala de restrição calórica, daqueles protocolos de jejum em que você faz um período de restrição, né, uma janela de alimentação e uma janela de jejum no mesmo dia, ou seja, em 24 horas, eu diria que é possível se realizar atividade física nesse período mais curto de jejum, né? Então, vamos considerar essa possibilidade, que é uma possibilidade mais real e mais frequente. O exercício realizado em jejum, ele parece ter alguns benefícios interessantes, né? Ele parece aumentar a lipólise, ele parece melhorar a resistência insulínica, então isso seria positivo, inclusive para perda de peso, não só para melhora da saúde, mas para perda de peso também. Agora, claro, o paciente que vai realizar o exercício em jejum, ele precisa estar adaptado para isso, né? Então, não é qualquer pessoa que hoje vai começar a fazer um protocolo de jejum intermitente e já vai começar fazendo atividade física. Não recomendaria isso. Recomendaria que a pessoa se adaptasse primeiro com o jejum e aí sim tentasse, né, iniciar uma atividade física, obviamente também acompanhada por profissionais habilitados, né, educadores físicos, fisioterapeutas, pessoas que realmente entendem de atividade física, né, de exercício. Mas não é uma contraindicação, pelo contrário, parece ter benefício. O que acontece é que, dependendo do tipo de exercício, se o paciente estiver em jejum, ele pode perder um pouquinho de performance, né? Então, ele pode, perder um pouquinho da performance para a realização do exercício. Mas em relação à parte metabólica, parece haver benefício nessa realização. O que a gente tem que lembrar é que no jejum, né, porque assim, a ideia que fica, né, para a pessoa leiga, é que nós
nossa, como é que eu vou fazer exercício se eu não tenho glicose? Se eu não me alimentei, eu não tenho glicose para me sustentar, né? Eu imagino que seja isso que passe na cabeça das pessoas. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem, no jejum, a gente tem aquele mecanismo, lembra, que é bastante eficiente, que é o mecanismo de produção de corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, eles são utilizados como fonte de energia. Então, não é que a gente vai estar sem energia, que a gente vai estar utilizando uma outra fonte de energia diferente da glicose. Mas a gente tem energia, né? E então, assim, isso é suficiente para manter o paciente bem, realizando exercício no jejum. Agora, claro, né, que existem, assim, exercícios existem vários, né, atividades físicas existem muitas e depende, aí assim, né, os resultados vão depender, obviamente, tanto do tempo de jejum quanto do tempo de atividade física, quanto do tipo de atividade física. Então, se é uma atividade mais aeróbica, se é uma atividade mais hipertrófica. Então, assim, essas variáveis, elas vão, obviamente, influenciar. Mas, assim, a ideia que eu quero deixar aqui é que não é contraindicado não é contraindicado fazer exercício durante o período de jejum.